Atualmente, no Brasil, nós temos aproximadamente um número de médicos brasileiros em torno de 440, 450 mil médicos, sendo que 75% ou 2/3 desses médicos estão localizados na região sul-sudeste. Isso é um dado extremamente importante porque o número de escolas médicas atualmente fica em torno de 297 a 300 escolas médicas, e essas escolas médicas nós vamos ter 18 a 20 no Rio Grande do Sul, sendo que 60% das escolas médicas, de uma maneira geral, também estão na região sul e sudeste. Não temos necessidade de ter no Rio Grande do Sul um número tão elevado de faculdades. Nós temos é que ter, isto sim, não número, mas temos que ter não quantidade, mas sim qualidade. A gente sabe que a infraestrutura, a capacidade de formar um novo médico, ela necessita de hospital, escola, necessita de ambulatórios, necessita de unidade básica de saúde, e aí o município tem que participar, tem que querer também ter a escola médica. E hoje, graças a Deus, os cursos eles têm praticamente desde o primeiro semestre, do primeiro ano, né? Eles já saem a tocar nos pacientes, a entrevistar os pacientes, né? Então essa conexão da prática com a teoria, eu acho que tem facilitado bastante, né? E a gente sabe já de várias análises feitas pelo Conselho Federal de Medicina que metade dos municípios com escolas médicas não possuem estrutura adequada para a formação do aluno. E o número dos hospitais está muito abaixo do necessário para formar com qualidade os futuros médicos. Esse é um problema muito importante porque justamente o laboratório de ensino dos médicos é o ambulatório, é o hospital-escola, é as unidades básicas de saúde. A nossa pergunta fica se as novas faculdades de medicina que foram criadas, se são necessárias, se tem capacidade de formar bons médicos e se o custo que está sendo cobrado de cada aluno para fazer a sua formação médica está dentro da realidade. Mais ou menos 50% a 60% das escolas médicas foram formadas depois do ano 2000, sendo que em torno de 75% dessas escolas médicas são particulares. Então houve uma grande explosão de formação das escolas particulares. Essas escolas particulares, para formar o aluno como médico, tem um custo. Esse custo para o aluno de mensalidade da escola, ele varia em torno de R$ 3.500 até R$ 10.000 por mês. O curso de medicina demanda muito estudo, muita dedicação, além de, hoje em dia, ter um custo bastante elevado, seja na mensalidade, para os que não conseguem uma universidade federal, seja também para adquirir os materiais, né, materiais básicos para a nossa profissão, tem um custo muito alto, né, seja o estetoscópio, sejam livros. Para vocês terem uma ideia, aqui na Universidade de Caxias do Sul, em torno de 50% a 60% dos ingressantes são alunos de fora do município de Caxias do Sul. Então esses alunos com certeza vão ter um maior custo porque, além da alimentação, eles têm o aluguel do apartamento, a compra dos livros e o transporte. Isso tem que estar incluído dentro dos custos da família para esse aluno fazer a medicina. Muitas vezes a gente vê escolas sendo criadas com a proposta de, após a sua autorização, eles vão formar e vão criar daí o hospital-escola, os ambulatórios, e a gente vê esses alunos já quando estão no 4º, 5º ano, e o hospital-escola ainda é um sonho, não é uma realidade. Esse é um problema muito grave que se tem para esses alunos que estão em escolas novas que ainda não têm o hospital-escola formado. Esses alunos têm que verificar isso antes de se inscrever para essa escola,
porque muitas vezes as propostas elas podem não ser concluídas. A faculdade, ela depende muito do aluno, tá? Claro que tem que ter a infraestrutura, tem que ter um hospital, é inadmissível. Hoje em dia a gente vê algumas formações médicas em que as pessoas quase não pisaram em nenhum ambulatório ou hospital, né? E não tem como, é muito diferente, né? Seria mais correto colocar recursos nas faculdades já existentes, promovendo uma melhor formação médica, adequando essas faculdades e fazendo com que o produto final, o médico que se forma, saísse da faculdade com mais qualidade. A fim de verificar a qualidade das escolas médicas, o Conselho Federal de Medicina, juntamente com a Associação Brasileira de Educação Médica, criou o SAEME, que é um sistema de acreditação das escolas médicas brasileiras. Esse SAEME, ele tem como função avaliar se as propostas das escolas médicas para o ensino do aluno e formar o novo médico está sendo adequada. Essa acreditação entre Conselho Federal de Medicina e a ABEM, ela é de extrema importância para a segurança dos alunos, porque uma vez que a escola foi acreditada pela ABEM, o aluno pode se inscrever, fazer o vestibular nessa escola e ter certeza que essa escola tem qualidade para dar o ensino médico. A Universidade de Caxias do Sul é uma das poucas escolas médicas que tem o selo de qualidade, a acreditação da SAEME. O aluno que entra na Universidade de Caxias do Sul sabe que ele vai ter uma educação adequada para a formação de um excelente médico. Me parece que a carreira médica seja algo que requer muita dedicação, muito esforço e também muito cuidado com o próximo, né? E esses alunos, eles já vêm com uma característica muito forte de doação ao paciente, de querer fazer o bem pelo outro. E isso é importante, porque o aluno não reclama de estudar, ele quer ter o conhecimento, ele quer ser um bom médico. Então, nos 6 anos que o aluno tem dentro do curso de medicina, são anos bastante intensos de estudo, dormir pouco, fazer poucos esportes ou poucas atividades que eles gostariam de fazer, porque o tempo livre passa a ser um pouco reduzido, mas isso é bastante gratificante. O mercado de trabalho ele vai se saturando, mas as pessoas melhores sempre conseguem um emprego, sempre conseguem um retorno financeiro de todo aquele seu sofrimento que teve dos 6 anos do curso de medicina, dos 5 anos de residência médica, de mais 2 anos que faz normalmente um fellowship, uma especialização fora do Brasil e retorna para o Brasil para exercer sua atividade. Aquele negócio que a gente tem que médico é rico, isso aí não existe mais há algum tempo, tá? Você pode se manter razoavelmente, mas você vai trabalhar bastante. Por exemplo, eu vou lhe dizer, eu trabalho por semana de 64 a 76 horas. Apesar do médico ter um retorno maior inicialmente na sua profissão, nós vemos que, por exemplo, as empresas não pagam 13º, não assinam carteira de trabalho, férias também muitas vezes é algo que não ocorre, hora extra, tá? Então, a cada dia a profissão vem sendo menos valorizada. Tu comparar esse salário com outras profissões e a responsabilidade que tu tem e o custo que tu tem, porque todo ano tu tem que fazer congresso, tu tem que se atualizar, tu tem que comprar livro, né? E tudo que é para médico sai mais caro. Logicamente que o retorno financeiro nos dá segurança e nos permite nos atualizar cada vez mais, ir para congresso, comprar livros, ter tempo disponível para dedicação de estudo.
evidente que continuam aqueles centros de referência formando especialistas, bons especialistas. Uma vez que o aluno entra dentro da escola médica, os dois extremos, que é o início da escola médica e o final da escola médica, são os extremos de maior sofrimento do aluno. No início, que ele tem uma nova vida, que é diferente de quando ele estava na escola convencional, ele entra dentro da universidade, ele tem que aprender como estudar, ele tem que aprender como ser uma pessoa mais comprometida e mais valorizada dentro do seu meio. E ao final, quando ele está próximo a sair da escola médica, ele vai ter que fazer uma decisão. Qual é a especialidade que ele vai fazer? E segundo, é a prova para a residência médica, que é uma prova bastante difícil, em que os alunos competem entre si para uma especialidade. A gente não tem vagas na residência médica para todos os alunos. A maioria dos médicos no Brasil não tem residência, tá? Até porque também é muito difícil ter vaga, não existe vaga para todo mundo. Hoje o que acontece? Na prática, você se forma clínico, o governo até lhe oferece, né, vários programas, tem agora esse Mais Médicos e tal, né? Parece um erro para nós que o Ministério da Educação e Cultura esteja fazendo isso, mas se preocupou muito em destruir a imagem do médico perante a sociedade e disponibilizou atendimento hoje de cada vez menos qualidade ao povo brasileiro. Te dão um curso, tá? Que seria uma especialização, que na verdade não é bem especialização, né? Tem muito pouca valia científico-prática nisso, tem uma valia mais social do que o resto, né? E aí você está habilitado a trabalhar no serviço público, tá? Que é outro X da questão, porque na verdade, embora, como vocês estão vendo agora com os alunos meus ali, eles têm uma inserção já de como é que funciona o sistema, mas na regra geral do Brasil, né, não existe um treinamento de como funciona, tá? E o SUS, ele vale muito da vontade médica. Segundo a última avaliação que foi feita no final do ano passado, mostra que a medicina, o médico, ainda é a área de maior confiança da população. O médico é uma pessoa que a população confia. Em relação à formação ainda do médico, depois que ele sai da faculdade e vai para um serviço de residência médica com a finalidade de adquirir experiência em determinado campo e se tornar assim um especialista, nesses últimos 15 anos de governo, nós tivemos a destruição completa do sistema de residência médica. Hospitais que não possuem nem corpo clínico, hospitais que não têm nenhum professor, ninguém dedicado ao ensino, hoje é utilizado para fornecer residência médica. Não estamos menosprezando os médicos que lá trabalham. Estamos dizendo que para ensinar médicos, para ensinar especialistas, não basta apenas ser bom médico, tem que ser bom professor e junto com esta qualificação tem que ter um conjunto de condições de trabalho, de investigação diagnóstica e de assistência médica ideais para poder formar um bom especialista. Eu larguei a residência, tá? Por quê? Porque a residência, e aí eu agora vou fazer uma crítica nacional, tá? Na medicina de família, que é o que eu faço, tá? E estudo, fiz vários cursos, fiz Promef, fiz um monte de outras coisas assim, mas assim, ela não é muito valorizada, tá? Então o que acontece? Na época eu já ganhava um salário muito bom, tá? E eu tinha dificuldades familiares aqui que me fizeram com que eu resolvesse parar a residência, onde o salário era bem menor, tá?
para continuar trabalhando na mesma coisa do que a residência me faria depois. Nós vemos que as vagas de residência médica não vêm tendo um grande crescimento, né? Cada dia se torna mais difícil conseguir participar de um programa de residência médica, né, mais competitivo. Essa formação de especialista é importante? Sim, a gente precisa de médicos clínicos gerais, médicos generalistas e precisamos também de médicos especialistas. Essa especialidade, ficar um tempo mais dentro da área formadora, dá para ele, para o aluno, mais segurança para quando sair para no mercado. O imediatismo da vida de hoje, da internet, que a gente aperta um enter e tem tudo na tua frente, infelizmente isso não se aplica à medicina. A medicina, ela envolve muito esforço pessoal, muita dedicação, ela envolve tempo. É diferente de nossos amigos que procuram fazer business, né, administração, economia, engenharia, onde a vida começa muito mais cedo. Hoje, um médico que, para ele conseguir entrar preparado no mercado de trabalho, ele vai precisar aí, talvez de 11, 12 anos de formação para iniciar a sua vida profissional. Estou falando isso que um médico ele vai iniciar a sua vida profissional com 12, 13 anos, com 32, 33 anos. Isso se ele entrar no vestibular de primeira. O crescimento ele tem que ser, ele é lento, mas ele é sustentado. Então, o que a gente fala, tudo que a gente cresce de uma maneira devagar, mas com base, né, então a solidificação ela é forte. Então, tu vai chegar no mercado de trabalho sustentado, fortalecido, né, tu vai ter um crescimento realmente importante, de uma maneira gradual, mas sólida. Isso vai te deixar preparado para o resto da tua vida. O principal problema não é o número dos médicos, mas sim as regiões que não têm esses médicos, elas não têm uma infraestrutura, uma qualidade de medicina que o médico possa trabalhar e tratar adequadamente o seu paciente. Assim como os atendimentos especializados, os exames de maior complexidade também acabam levando mais tempo, né? Seja aqui na cidade grande ou seja no interior, principalmente no interior. Então essa é uma situação que gera então muitos problemas para a população ainda, acaba gerando ao próprio SUS, né, ao próprio Sistema Único de Saúde, muitas vezes gastos muito mais elevados do que seriam se tivéssemos um acompanhamento, tratamento adequado. Da atenção básica, a gente resolve 90% de todos os problemas, tá? E só não resolve mais porque às vezes não tem as condições para conseguir chegar mais longe. Porque conhecimento técnico até você tem, mas os recursos para isso são podados por questões orçamentárias, tá? Ou restrições porque você não pode pedir tal exame por isso. Imagina que o médico, ao examinar o paciente, ao ouvir a história, ele tem uma hipótese diagnóstica do problema e ele não tem recursos para a solicitação de exames de sangue, exames radiológicos, para definir o problema do paciente e iniciar o seu tratamento. Isso gera uma angústia no médico que ficou, em média, 10 anos estudando dentro da escola médica para fazer o bem, para tratar melhor o paciente. Por isso, muitas vezes, que os médicos vão nesses locais um pouco mais afastados, eles tentam exercer a medicina, só que essa frustração pela dificuldade do diagnóstico, pela dificuldade de poder fazer o melhor que ele sabe que pode fazer, mas não consegue pela infraestrutura, faz com que ele retorne ao grande centro. Em cidades maiores aqui, como Caxias do Sul, nós vemos que exames mais simples, assim como exames de sangue, acabam sendo realizados em menos tempo. Mas no interior do estado, realmente é uma espera muito grande para exames básicos, como
hemograma, teste de glicemia. Isso eu vi pessoalmente em muitos momentos. Pessoas realmente estarem doentes e não conseguirem resolver suas situações por conta de carência de cuidados no Sistema Único de Saúde. Nós estamos num momento de muita dificuldade. A mesma crise moral e ética, a mesma crise socioeconômica que aflige o Brasil, aflige obrigatoriamente o setor de saúde. Não temos bons governantes, não temos bons gestores, temos péssimas condições de trabalho. É um momento triste? É muito triste. Principalmente porque os governantes e os gestores fazem o quê? Eles jogam a responsabilidade do mau atendimento, da falta de condições de trabalho, como se fosse uma responsabilidade direta do médico, se eximindo das suas responsabilidades. Por 2 anos, após ter me formado em medicina aqui na universidade, eu fui trabalhar no interior. No interior eu vi que o SUS, infelizmente, ainda carece de muitos profissionais. Por exemplo, trabalhava numa cidade onde não havia pediatras, por exemplo, em postos de saúde. Realmente fazia falta no acompanhamento do crescimento, desenvolvimento das crianças. Então, isso aumenta a prevalência, aumenta a incidência de determinadas patologias e acaba gerando também mais custos para o sistema de saúde, acaba gerando também mais morbidade nas pessoas, e mais mortalidade também, inclusive. A necessidade desse clínico geral de ter um apoio de um especialista, a telemedicina, que a gente tem que usar a tecnologia mais inovadora a nosso favor, ela pode encurtar essas distâncias e facilitar esse recurso de orientação médica de especialista. Quem tem familiar médico sabe que médico é um sacerdócio, exige muito da gente, a gente não escolhe a nossa rotina, estamos sendo chamados aos hospitais, os pacientes nos interpelam, nós estamos sujeitos a atender emergência em qualquer lugar. Já cansei de parar na estrada para atender, ajudar em acidente de trânsito, na rua para atropelamento, que vovó se sentiu mal, no restaurante, tá? Então, assim, é um sacerdócio, é uma função diferente, é uma coisa diferenciada, Resta, na Semana do Médico, apenas aquele pensamento que nos fez procurar ser médico. Aquela gratificação que nós temos no dia a dia, após uma consulta, após uma cirurgia, após uma hospitalização, após o sucesso no momento da alta, que é aquele sorriso largo, aquele sorriso contente, feliz, aquele aperto de mão, aquele abraço caloroso que recebemos do paciente ou recebemos dos familiares do paciente, quando cumprimos a nossa obrigação de fazer aquilo a que fomos treinados, a que estudamos tanto, que é de tentar curar a doença, minimizando a dor, aumentando o conforto do paciente e apoiando a família. Desejo a todos um feliz Dia do Médico e que seja, nesse momento, um momento de reflexão, de pensamento positivo, de que não existe mal que sempre dure. Acho que teremos que, em determinado momento, espero que seja breve, de retomar novamente as nossas condições boas de trabalho e que possamos exercer a nossa profissão com muita ética e com muita eficiência.
Quando a vida chama, a dedicação do médico aparece. Ele está presente quando mais precisamos, provando que cuidar da saúde não é apenas uma profissão, mas uma condição fundamental à vida. CREMERS, Conselho Regional de Medicina. Já reparou que cada um de nós sabe exatamente o que precisa para viver melhor? Mas a gente fica adiando. Por que não começar a mudar hoje? Agora. Viver melhor não depende de uma revolução. Começa devagar, de passinho em passinho. Pensando nisso, a Unimed criou o Mude um Hábito, um movimento que respeita o seu ritmo, porque é mais fácil mudar um hábito por vez. Faça parte desse movimento. Mudar um hábito muda uma vida. O Centro Gaúcho do Câncer SECAM oferece uma estrutura completa para o tratamento clínico do câncer adulto e infantil. Com uma equipe multidisciplinar focada em resultados e qualidade de vida, disponibiliza tecnologia, conforto e precisão. Centro Gaúcho do Câncer SECAM, 22 anos. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Qualidade, inovação, amizade pra vida inteira. Com Alfa sei que posso contar. Com toda a experiência, com todo carinho, tudo feito pelo meu bem-estar. Vou no Alfa, atendimento de primeira, carinho e confiança pra vida inteira. Vou no Alfa, equipe de primeira, meu laboratório pra vida inteira. A Efeto Reprodução Humana atua como equipe médica de excelência para investigar as dificuldades do casal em engravidar e disponibiliza tratamentos de ponta para assistir à fertilidade. Efeto Reprodução Humana 3021 0530.